Bom dia, graça e paz, queridos. Vamos nos achegando aí, convida aí o pessoal, né? Nós teremos esse tempo especial de Deus para nós, né? Mais essa manhã especial na presença do Senhor esse domingo. E quero, nesse momento, falar com você para estar convidando aí os seus amigos aí do seu Instagram, para estarmos juntos. Aí embaixo você vai ver que tem esse aviãozinho, igual um aviãozinho. Compartilha aí, né? Compartilha aí com a galera. Vamos estar esperando o nosso irmão Amós chegar, estará conosco nessa manhã. Alguns aí da IMBF já conhecem o Amós. Amós é uma bênção, um jovem, né? Um jovem psicólogo abençoado, servo de Deus, estará conosco nessa manhã. Você está esperando, eu acho que ele não entrou aqui ainda. Está esperando o Amós chegar. Mas é bom ver vocês aí pela manhã, enquanto eu estou esperando o Amós se aproximar aí. Bom ver vocês. Ah, já entrou, o Amós já entrou. Vou convidar ele aqui. Paz, pastora. Bom dia, paz, meu irmão, tudo bom? Graças a Deus. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Aí. Antes de você entrar, eu estava falando com o pessoal aqui, né, desse jovem psicólogo, servo de Deus, né? Tivemos a oportunidade de ter tido o Amós conosco aqui, né, esse ano, na igreja, num evento que nós tivemos com o Ministério de Oração, foi bênção demais, né? Tínhamos aí outras ideias, né, para esse ano, para ele estar conosco, mas agora ele está aí com a gente dessa forma, né? Dessa forma aí. Glória a Deus, que Deus tenha nos permitido, né, estarmos juntos nesse tempo. Eu quero orar, depois eu quero te deixar aí à vontade, Amós, para falar aí com o pessoal, amém? Queremos abençoar a sua vida também nessa manhã, através de uma oração. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, Deus, que está aí conosco nessa manhã. Pai querido, que o teu Espírito Santo esteja falando com cada coração, Deus. Quero abençoar a vida do teu servo, Pai, te louvar. Nessa semana ele completou mais um ano de vida. Pedir que o Senhor continue cada dia abençoando a vida do teu servo, Pai. A sua vida profissional, Senhor, ministerial, seus sonhos, planos, tudo aquilo a qual o teu filho tem sonhado e planejado diante do Senhor. Nós queremos também pedir a tua bênção, Pai, sobre a vida dele, Deus. Seja sobre nós nessa manhã. Fala conosco nessa manhã, Pai. Nós queremos te ouvir, Deus, a direção do Senhor, a qual o Senhor já deu para o teu filho. Pai querido, esteja à vontade no meio de nós, Espírito Santo, para fazer conforme a tua vontade. Amém. Amém. Fique à vontade, Amós, se apresenta aí para o pessoal. Nesse tema, né, tão importante nessa manhã, pandemia, né, sobre a nossa saúde emocional. Então, fique à vontade aí para a galera e que Deus te abençoe. Obrigado. Antes de nós iniciarmos aqui efetivamente, eu gostaria, né, de dizer que é uma satisfação estar com vocês aqui, né? Bom seria se nós tivéssemos a oportunidade de estarmos juntos fisicamente, presencialmente, né, pastora? Mas devido às circunstâncias, infelizmente nós estamos impedidos. Mas graças a Deus que nós temos acesso, né, a essa tecnologia e que facilita a nossa comunicação. Na verdade, pastor, antes da gente começar, só para eu saber, como é que a gente faz? Abre para perguntas durante a nossa conversa ou deixa para o final? Sim, isso é o que eu ia falar. Se o pessoal tiver perguntas, né, quiser colocando aí as perguntas, para ficar à vontade, podem fazer sim. Então tá jóia. Deixa eu só cumprimentar o pessoal que está com a gente aqui também, né? Inclusive tem uma amiga minha aqui que eu já vi, a Sandra, é uma psicóloga que se formou junto comigo. Vi aqui o pastor Ezequiel Ercílio,
pastor da ADVEC, me parece que em Cordeiro, né? Tem uma galera boa aí, mais irmãos estão aí conosco, Deus abençoe. Bom, gente, vamos hoje falar sobre a pandemia e a saúde mental. Esse assunto, né, quando a pastora me chamou, né, para a gente estar tendo esse momento aqui, foi o assunto que veio à minha mente, ao meu coração, porque nós estamos vivendo, nós estamos atravessando esse momento de pandemia, né? E quando eu comecei a graduação em psicologia, pastora, eu tinha um desejo no meu coração, que era servir a igreja, né, ao povo de Deus, com o conhecimento, né, que eu iria adquirir naquela graduação. E se hoje, né, nós estamos atravessando e eu tenho a oportunidade de oferecer, né, um conhecimento técnico para os meus irmãos, é isso que eu desejo fazer, né, em nome de Jesus. Então, hoje a gente vai falar sobre a pandemia e a saúde emocional. E é bom que a gente comece conceituando algumas coisas aqui, né, para que fique tudo muito claro na nossa ideia. Bom, o que é saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, até mais ou menos 1990, década de 90, compreendia a saúde como a ausência de doenças. Então, a OMS compreendia a saúde até mais ou menos 1990 como a ausência de doenças. Em 7 de abril de 99, através de uma reunião da OMS, esse conceito foi ampliado. Perceberam que era um conceito muito limitado, né? Que a saúde vai muito além de simplesmente de não se ter nenhum tipo de quadro clínico. Deixa eu mandar um beijo aqui para Esther, pastora. Beijo, amor. E um abraço para o Lucas Benedito também. A senhora conhece o Lucas? Não. Benedito? Lucas é aqui da Metodista de Miracema. Parece que está fazendo... Acho que eu sei quem é. teologia. Você falou. Está com a gente aí. Mas, como eu ia dizendo, a OMS em 99 ampliou esse conceito de saúde. E ela passa a considerar a saúde como um estado dinâmico, de completo bem-estar físico, olha isso, gente, mental, físico, mental, espiritual e social. Então, o conceito de saúde para a OMS passou a abarcar todos esses aspectos da vida humana. E aí, quando a gente passa a pensar nisso, é interessante porque a gente consegue compreender com mais qualidade o que seria a saúde no aspecto mental, que é justamente o aspecto que a gente está trabalhando aqui. A saúde mental seria um estado de bem-estar no qual a pessoa percebe as suas habilidades, as suas atividades de trabalho e consegue manejar isso sem aquele estresse, sem aquele peso, né, diário. Uhum. Então, saúde mental é isso. Eu não sei se vocês conhecem, né, acredito que conhecem, sim, alguém que esteja atravessando algum transtorno mental, né, que tem algum tipo de quadro clínico relacionado a transtornos psíquicos ou psiquiátricos, e qualquer coisa para essa pessoa é difícil, né? Levantar-se da cama é um fardo, é um peso, né? Às vezes fazer atividades comuns, né, do dia a dia se torna uma coisa complicada. Por quê? Porque falta saúde nesse aspecto mental. Então, a saúde mental é esse estado de bem-estar no qual nós conseguimos fazer com facilidade todas as atividades que são
comuns e exigidas da nossa vida, tá? Nesse contexto, a saúde mental, ela é composta pelas dimensões física, psicológica, social e espiritual. Ou seja, a saúde, o aspecto mental da saúde depende de todos os outros, né? Para eu estar com a minha saúde mental, entre aspas, em dia, eu preciso estar com o meu corpo em dia, a minha saúde espiritual em dia, né? O aspecto social em dia. Por quê? Porque o ser humano precisa ser visto nessa dimensão holística, né? Quando eu estou mal na minha saúde emocional, isso vai ter reflexo em outros aspectos da minha vida. Por exemplo, isso pode somatizar. O meu corpo pode refletir os sintomas, né, que eu estou sentindo na minha saúde emocional. Então, gente, a gente vai falar desse assunto hoje por um motivo importante. A pandemia provocada por esse vírus, né, o novo coronavírus, né, Covid-19, está afetando agora, no tempo presente, as nossas vidas em diversas áreas, né? Não sei aí em Itaperuna, pastora, mas aqui em Miracema, por exemplo, inúmeras pessoas perderam seu emprego, né? Muita gente que tinha planos feitos. Eu conheço uma prima minha, né, que já tinha começado a pagar uma festa de aniversário para a filhinha dela, que seria agora, no próximo mês, me parece. E, poxa, a pandemia atrapalhou isso tudo, né? Então, não é possível que a pandemia não nos afete, né? Todos nós estamos sendo atravessados por esse momento. E a maior prova disso é a gente aqui nesse espaço virtual, justamente porque nós não temos mais a possibilidade de nos reunirmos num templo. E isso, gente, vai gerar profundas implicações na nossa saúde. E quais são as reações mais frequentes diante da pandemia? Só para eu situar vocês, gente, eu estou usando aqui, pastora, um material de apoio da Universidade do Sergipe. Eles fizeram um trabalho muito legal. Depois eu posso até mandar o link para a senhora. Vou utilizar aqui um artigo publicado, inclusive, por um professor meu, Paulo Jonas dos Santos Júnior, chamado Religião, Espiritualidade e Saúde, Aspectos Históricos. Tem no Cielo esse artigo. É bem interessante, ele publicou pela Faculdade Unida de Vitória, né? Devo utilizar aqui também o livro do Piper, do John Piper, não sei se os irmãos aqui viram, né? A editora Fiel publicou um livro, né, do teólogo norte-americano John Piper, chamado Coronavírus e Cristo. É um livro pequenininho, são 108 páginas, mas que vale muito a pena ler, né? Porque, de fato, nos edifica muito. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, pastora. Eu vou começar falando sobre as reações mais frequentes, né, a essa pandemia. Eu vou falar das reações emocionais, vou falar das reações comportamentais, vou falar dos transtornos psiquiátricos imediatos, ou seja, os que podem nos acometer agora, e os efeitos tardios da pandemia, né? O que pode acontecer depois da pandemia. Então, assim, gente, se tiver perguntas, tá? Pode ir falando aí, tá? Eu vi alguns amigos entrando aqui. Tem uma amiga que estudou comigo na pós-graduação em saúde mental, a Diana. Gente, muito boa. Ela é de São José de Ubá, pastora. Diana tá aí. Tem alguns irmãos aqui de Miracema também, viu, Igor, vi algumas pessoas aqui. Mas então, gente, vamos lá. Quais são as reações
mais frequentes diante dessa pandemia, né? Eu vou começar falando sobre as reações emocionais, tá? A primeira reação emocional muito frequente aqui, nesse momento de pandemia, é o medo. Bom dia, Keila. Tudo bem? Keila também é amiga nossa aí lá da pós-graduação. O medo. Por que medo? O medo nos acomete, pastora, porque nós estamos diante de uma situação que pode provocar a nossa morte, né? A morte de pessoas queridas, próximas, né? Sim. O medo também tem a ver com a questão do adoecimento, né? Nós estamos todos em casa tomando os cuidados necessários, justamente pelo medo do adoecimento, né? O medo das perdas financeiras, né? Como eu disse, aqui em Iracema, inúmeras pessoas ficaram desempregadas por conta do coronavírus. E pela questão da instabilidade dos mantimentos, né? Os mantimentos básicos. Medo de não ter comida, medo de não conseguir sustentar a família, né? Então, são reações muito comuns. E existem pessoas que estão tão amedrontadas por essa situação que elas acabam gerando sintomas físicos disso, né? Eu conheço pessoas, eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas que, por exemplo, precisaram ir à rua, sair de casa, né? E o medo foi tão grande que elas voltaram imediatamente, não conseguiram avançar muito, né? Não conseguiram fazer o que precisavam. Conheço pessoas que tiveram que sair de casa e, por conta do medo, já voltaram para casa passando mal, se sentindo mal, né? Com febre, com inúmeros sintomas, dores no corpo, porque o medo somatizou, né? O corpo começou a refletir o medo que a pessoa estava sentindo. Então, o medo é uma possível reação nesse momento aí de crise. Segunda reação, né, é o sentimento de impotência ou vulnerabilidade relacionados ao avanço do vírus, né, a inexistência de uma vacina, de um medicamento que efetivamente ofereça o devido tratamento para esse vírus. E a grande questão, pastora, é que, principalmente, pais, né, têm ficado muito preocupados com isso, né, e têm se sentido muito vulneráveis. Pais e cuidadores de pessoas idosas, né? Porque, por exemplo, uma criança pequena você consegue prender em casa, você consegue cuidar, controlar, né? E existem idosos, né, que não tem essa possibilidade. Você diz para ele não sair, orienta para que ele fique em casa, né? Mas ele não obedece, né? Sim, e aí às vezes sai, não toma os cuidados necessários. E o cuidador, o filho, o neto, Edson Júnior, paz, pastor, tudo bem? O filho, o neto, acaba se sentindo assim, vulnerável, incapaz de solucionar esse problema, né? Ainda uma outra reação frequente à pandemia, parece que tem alguém falando aqui. Minha prima está com tanto medo, quando ela sai e fica perto das pessoas, ela sente falta de ar e tem que correr para... Sim, Meirelle. Exatamente, ela está tendo uma reação psicossomática, né, provocada por esse medo.
de fato pode acontecer. É muito comum gente passando mal agora, pastor. Por exemplo, em fila de banco, gente ter desmaio, né? Existem casos de que isso está acontecendo justamente, né? Mas ainda, para a gente avançar, uma outra reação frequente é a irritabilidade, né? Por quê? Porque a pessoa fica com a rotina alterada, né? O círculo de convivência dela se restringe a um grupo bem menor do que o normal, né? Porque a gente ama a nossa família. Mas por mais que eu ame os meus pais, no tempo normal, fora da pandemia, eu saio de casa, eu tenho contato com o pessoal do meu trabalho, o pessoal da igreja, o pessoal de onde estudo, não é verdade? A pandemia não. A pandemia fechou o meu círculo de convivência, né? As 4 pessoas que moram comigo aqui dentro dessa casa. E tem dia, pastora, né? Que como ser humano a gente fica nervoso, a gente fica irritado, né? Falam de uma forma assim, um pouco mais áspera, é uma reação à pandemia, né? É uma reação à pandemia, a irritabilidade. Uma outra reação emocional é também a angústia, né? Por quê? Porque a angústia, gente, pode ter relação com esse estado assim de alerta, de vigilância, né? Essa angústia tem muito a ver com a questão da ansiedade, né? Que é essa prontidão para a gente agir ou reagir de forma instintiva, né? E eu tenho encontrado pessoas que têm relatado casos de profunda angústia, né? E essa angústia tem a ver com tédio. Nada do que a pessoa faça oferece satisfação, alegria, prazer, né? A pessoa sente um descontentamento profundo, né? São reações emocionais a esse momento de angústia, ou de pandemia, né? E ainda uma outra reação emocional é a tristeza, né? A tristeza é justamente por estar relacionada, né, ao isolamento, à possibilidade de perdas, né, ao desamparo, à solidão. E é bom lembrar que solidão é diferente de solitude, né? Solitude é quando a gente escolhe reservar um momento para nós, né? A solidão não. A solidão é o fato de se sentir sozinho, e isso independe de estar acompanhado, né? É possível que você more numa casa com 20 pessoas e mesmo assim sinta-se, né, sozinho, desamparado, né? E aí, saindo agora das reações emocionais, a gente tem reações comportamentais. E dentre elas eu menciono aqui a alteração no apetite. E eu já vi uma porção de meme na internet por conta disso, né? Tem gente que não está comendo nada, mas tem gente que está comendo tudo, né? Não pode levantar do sofá. É meu caso. O meu também. Eu estou comendo muito nessa pandemia, pastor. Minha mãe que brinca comigo, fala, rapaz, está comendo o dia inteiro, toda hora. Mas, de fato, são reações comportamentais, né? Querer comer toda hora também é sintoma de ansiedade? Pode ser que sim. Para dizer para você que eu precisaria analisar o caso, né? Mas a alteração no apetite é sim um dos sintomas de ansiedade. E outra alteração comportamental, pastora, é o sono, é a desregulação do sono, né? Tem gente que perde o sono completamente, passa a noite em claro. Tem gente que troca o dia pela noite, né? Dorme o dia inteiro e fica a noite toda acordada. E tem gente que só dorme, né? Só dorme. É importante a gente manter o equilíbrio no sono nesse momento. Eu vou falar disso daqui a pouco, né?
Mas alterações no sono e no apetite são muito comuns nesse momento aí de pandemia. Minha irmã falando aqui, ó, meu esposo não para de comer e come muito. Acontece, é reflexo da pandemia. E existem também, infelizmente, conflitos interpessoais, né? Como eu disse lá, o caso da irritabilidade, né? Infelizmente, às vezes a pessoa se destempera e acaba falando de forma áspera, agindo de forma mais áspera, e o problema é quando esta irritabilidade parte, né, ou passa para uma agressão física, né, por uma violência. E isso aí, gente, é complicado, né? Quando a gente observa o quadro de feminicídio no Brasil, por exemplo, a gente vê que isso estava crescendo muito antes da pandemia, né? Muitas mulheres... Na verdade, deixa eu reformular. Eu não sei se estava crescendo, eu acho que sempre foi grande. É que agora as mulheres aprenderam a denunciar e estão conseguindo fazer isso, graças a Deus. E com o quadro da pandemia, todo mundo ficando em casa nesse momento, pode ser que isso se agrave, né? Pode ser que isso se agrave. E aí, gente, é uma situação complicada. Mas além da violência contra o outro, essa questão da irritabilidade pode provocar também a autoagressão ou a automutilação, né? Às vezes a dor que a pandemia causa é tão profunda que a pessoa deseja sentir uma dor no seu próprio corpo, numa tentativa de minimizar a dor que a pandemia está causando. E aí provoca lesões, né, automutilações em si mesmo, né? O que de fato é uma situação muito triste, muito dolorosa. E eu gostaria de dar uma sugestão aqui aos pais, principalmente de adolescentes, né? Procure observar, acompanhar seu filho, sua filha. Adolescente normalmente se isola muito, passa o dia inteiro trancado no quarto, com porta fechada. Então, pai, mãe, observe isso, veja, né? Quando isso acontece, há adolescentes, né, que para esconder a automutilação ficam usando casaco o dia inteiro, né, roupa de manga comprida, ou fazem cortes numa parte que não seja possível observar, né, a barriga e tal. Então, assim, observe, veja, fique atento, e se você constatar, né, não brigue, mas ofereça ajuda, ofereça apoio, né, porque isso indica um grave sofrimento, tá? Tem uma pergunta aqui, pastora. Muita coisa se mostrando de fato nesse tempo a sua realidade. Verdade, Beatriz, verdade. De fato, as pessoas terão sequelas na saúde mental no período pós-pandemia? Merielle, sim. Sim, eu vou comentar isso daqui a pouco, né? Vou falar dos efeitos tardios, tá? Pós-pandemia. E existem também, professora ou pastora, atos compulsivos, né? Que são desencadeados por pensamentos obsessivos. A pessoa, nesse momento de pandemia, acaba comprando mais do que deve, né? São reações comportamentais a esse momento da pandemia. Reações compulsivas. Pastor Douglas do Carmo, um abraço. Bom vê-lo por aqui. Um grande teólogo aqui do nosso estado do Rio, pastor. E ainda uma outra reação comportamental podem ser as crises de pânico, tá? É muito comum crise de pânico nesse momento, principalmente quando a pessoa está
na iminência de sair de casa, né? Existem pessoas que sentem fortes dores no peito, sentem uma sensação de desmaio. Eu não sei se alguém aqui já teve crise de pânico, mas eu já tive crise de pânico, né? E a sensação é de fato de morte. O coração acelera dando pra gente uma sensação de que realmente ele vai, né, explodir. Deixa eu só falar com algumas pessoas aqui. Essas reações eu vejo na alimentação. Tenho conversado muito com meus amigos. Isso, exatamente. Todas essas reações que você falou pode levar à depressão? Beatriz, não necessariamente. Não necessariamente. Elas podem levar a algum tipo de transtorno de ansiedade. Essas que eu falei não necessariamente vão te levar a uma depressão, tá? Uhum. Já se sabe do eixo cérebro-intestino. Sim, verdade. Estou com uma paciente com pânico. Exatamente. É isso, Keila. Existem muitas pessoas desenvolvendo, né, os sintomas do pânico neste momento. E além de nós termos distúrbios, né, que são reações emocionais e comportamentais, existem transtornos psíquicos que são imediatos a esse momento de pandemia. São desencadeados, aliás, por elas, tá? E eu vou dar dois exemplos aqui. O primeiro, né, são crises ou agravamentos dos transtornos de ansiedade, né? Nós temos um espectro vasto aí de transtornos ligados à ansiedade, né? Tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem o pânico, tem as fobias específicas, né? Mas nesse momento, várias delas podem acometer uma pessoa. E, assim, a ansiedade ou os transtornos ligados à ansiedade, né, eles têm a ver com o tempo, né, especificamente com o tempo futuro. Das duas, uma. Ou é uma tentativa de me projetar ao futuro, né, ou é uma tentativa de trazer o futuro para o aqui e agora, certo? E é por isso que a ansiedade provoca tantas reações na gente, né? Porque, na verdade, gente, a ansiedade é uma coisa boa, né? É um mecanismo de defesa para a gente, tá? Quando que a ansiedade se manifesta? Acho que eu disse isso o dia que eu tive aí na igreja. Só relembrar para o pessoal que estava no dia, né? A ansiedade se manifesta em momentos de perigo ou ameaça, tá? E quando ela se manifesta, ela nos induz a lutar ou a fugir, né? Então, quando que a ansiedade se torna uma coisa problemática, uma coisa patológica? Quando ela se manifesta nos fazendo lutar ou fugir, sendo que não existe nenhum perigo e nenhuma ameaça. É aquilo que a gente chama, né, numa linguagem bem popular, de alarme falso, né? O nosso cérebro, diante de uma situação que não tem perigo, entende que nós estamos em perigo e nos induz, nos impulsiona a essa reação de lutar ou fugir, né? A pandemia normalmente desencadeia isso em algumas pessoas. E outro transtorno imediato aqui, pastora, é o estresse agudo transitório. Essa é uma patologia bem específica. Por quê? Eu gosto de diferenciar para a gente entender. Existem 3 transtornos que são profundamente ligados ao tempo, né? O primeiro deles é a depressão,
que é o excesso de passado no presente. Nós temos a ansiedade, que é o excesso de futuro no presente, como eu já disse. E nós temos o estresse, que é o excesso de presente no presente. Tudo é muito pragmático, é tudo imediato, né? A pessoa não consegue projetar nada para o futuro, né? Só serve se for o agora, né? Só serve se for nesse exato momento, né? E esse transtorno é um transtorno que tem acometido muitas pessoas e querem soluções imediatas, né? Poxa, gente, nós estamos num momento de pandemia, os cientistas da área aí, né, os farmacêuticos, os biomédicos, os médicos estão todos trabalhando numa busca para a solução, mas nós, né, que trabalhamos em áreas diferentes, né, precisamos compreender que as coisas não se resolvem assim, num estalar de dedo, né, num passe de mágica. Okay? E quais são, então, a gente avançar um pouquinho, será que teve pergunta aqui para trás? Não sei. Qual o nosso papel como amigo nesses transtornos? Eu já vou falar sobre isso. Tá? É a Deisiane, gente. Eu acho que é a Deisiane. Se for, nós temos a galera do Rio assistindo aí. Quais são, então, pastor, os efeitos tardios que a pandemia pode provocar? Né? Primeiro, que a gente precisa citar aqui é no caso de perda. Tudo bem? É ela mesma. Um abraço aí para seus pais, para sua irmã, tá joia? Deixa eu só ler esse aqui. Tive síndrome do pânico há mais de 10 anos atrás. E realmente, com essa pandemia, às vezes me vejo sentindo alguns sintomas dessa doença. Eu luto muito e faço o que na época minha médica me ensinou. Isso, Adriane. Muito bem. Eu vou daqui a pouquinho falar, né, aqui a respeito de algumas coisas que a gente pode fazer, né, para minimizar os danos da pandemia na gente, tá? Mas é isso aí mesmo. Então, quais são os efeitos tardios, né, da pandemia? O primeiro deles, que a gente precisa citar, no caso de perda, é o luto patológico, tá? Por quê? Uma coisa é nós perdermos um ente querido por uma doença que a gente, apesar de não querer, mas já tinha uma noção de que poderia culminar no fim da vida. Outra coisa é perder um parente, um ente querido, ainda que numa idade assim bem tenra, por uma patologia como essa, né? E aí a pessoa pode desencadear um luto patológico. O luto é um processo normal, tá? Que o ser humano passa devido às perdas, né? E eu estou falando aqui especificamente do caso da morte, tá? No entanto, o luto se torna patológico a partir do momento quando eu não consigo elaborar essa perda, né? Quando eu não me permito perder essa pessoa. Algumas pessoas se culpam pela perda, né? Por exemplo, eu fui o primeiro infectado, então provavelmente essa pessoa foi infectada por minha culpa, por minha causa, né? E isso pode gerar graves problemas, dentre eles o luto patológico. Transtornos de adaptação, né? Por quê? Veja bem, a nossa vida e a nossa rotina foi completamente alterada por conta do coronavírus. E não adianta a gente acreditar
que assim que o presidente liberar, gente, vamos voltar todos para as nossas atividades normais, que tudo vai ser imediatamente como era antes. Não vai, né? Ainda ontem nós conversávamos isso aqui em casa. O uso de máscaras, álcool gel, provavelmente ainda vai nos acompanhar por um bom período, né? E a gente vai precisar adquirir novos hábitos, por exemplo, de higiene, né? Pelo menos durante esses próximos meses, os primeiros meses, né, que vão suceder a diminuição, né, da pandemia. Então, muita gente vai ter essa dificuldade de se adaptar a esse novo formato de vida, essa nova forma de trabalho, né? Já existe muita gente migrando para outras formas de trabalho. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, ele trabalha nessa área de marketing digital, e ele estava dizendo que muita gente, pelo medo de uma nova pandemia no futuro, né, ou alguma coisa assim, já está se antecipando e procurando um serviço que ele não tenha que sair de casa, né? Para quê? Para que ele já consiga se prevenir, né, de um possível risco futuro. Então, são transtornos de adaptação que vão surgindo aí ao longo da caminhada. Manifestação do estresse pós-traumático, né? Pode ser que aconteça. Existem pessoas que durante a pandemia não vão manifestar nenhum tipo de transtorno psíquico, psicológico, psiquiátrico, mas pode ser que depois que a pandemia passar, ela manifeste, né, o transtorno do estresse pós-traumático. Existem casos de abuso de álcool, outras drogas, substâncias psicoativas, né, que são intensificados por conta desse momento de pandemia, né, e vamos dizer com sinceridade, né, que existem pessoas que fazem uso de medicamentos psicotrópicos, antidepressivos, ansiolíticos, e abusam desses medicamentos, né, numa tentativa de minimizar os efeitos emocionais e comportamentais da pandemia, né? Isso também é um problema de saúde, tá, gente? A medicação precisa ser utilizada da maneira correta, ela precisa ser administrada na dosagem prescrita pelo médico, né? Para que não hajam efeitos colaterais, ok? Nós estamos falando dos efeitos tardios, né? E dentre eles, o último aqui dos efeitos tardios, eu falei do luto patológico, dos transtornos de adaptação, estresse pós-traumático, abuso de álcool e outras drogas, e podem ser que hajam também transtornos de humor, né? Aliás, eu já tenho sido procurado por algumas pessoas que manifestam já, né, agora, durante a pandemia, inúmeros transtornos do humor, né? Então, a gente fica olhando para esses quadros e a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Para onde eu vou correr? Né? O que é que a gente pode fazer para que a gente não seja acometido por nenhum tipo de transtorno durante a pandemia e pós a pandemia? O que eu posso fazer? E aí eu gostaria de passar agora, né, as estratégias de enfrentamento, tá? A primeira delas que eu gostaria de mencionar é o autocuidado. Gente, nós não podemos negligenciar o autocuidado, né? Existem pessoas que durante a pandemia ficaram totalmente desleixadas consigo mesmo, né? E se a pessoa está desleixada com a sua própria aparência,
muito provavelmente é um sinal de que ela já está desleixada há mais tempo ainda com a sua saúde emocional, né? Então, cuide de si, cuide do seu corpo, beba água, coma direitinho, né? Durma bem. A gente sabe que o sono é regulador do fosfato, o que ajuda muito na memória de médio e longo prazo, né? Então, cuide de si, tá? Não se esqueça de que você é uma pessoa e precisa se amar, tá? Precisa se amar. Evite hábitos prejudiciais, né? Eu imagino que a maior parte do público que nos veja aqui nesse momento sejam pessoas ligadas a alguma igreja cristã, né? Muito provavelmente aí a metodista Boa Fortuna. Então são pessoas que não têm o hábito, né? De cigarro, de bebida e tal. Mas assim, é muito importante a gente cuidar para que a gente não caia em hábitos que são prejudiciais, né? Como, por exemplo, uma alimentação desregrada, né? E outros por aí. Converse, uma terceira dica, converse com pessoas diferentes, com colegas, né? Faz uma videochamada, liga para ele, para ela, para um amigo, para uma colega, né? Para uma pessoa. E aí eu estou respondendo a pergunta lá de trás, né? Nesse momento, gente, que a gente precisa estar distante desse convívio social de forma presencial, a gente precisa se aproximar de forma afetiva, né? Não é porque a gente não pode ter um contato constante com amigos, com familiares, um contato presencial constante, que a gente não possa ter um contato afetivo com eles via internet, via ligação telefônica. Não, né? É importante que a gente mantenha esses contatos, até mesmo para sinalizar para outra pessoa o quanto ela é importante para nós, o quanto nós nos importamos com esse relacionamento de amizade, né, de parentesco e por aí vai. Tá? Uma outra dica para a gente evitar transtornos: não se isole. E aqui o isolar não é no sentido de que você pode estar liberado para sair de casa e fazer qualquer coisa. Não é isso. Mas é não se isolar no sentido de não se manter sem contato nenhum, né, com as pessoas, até mesmo dentro da própria casa. Tem gente que o isolamento dele inclui, né, o isolamento do convívio com as pessoas que moram dentro da casa dele, né? Não conversa direito com as pessoas, muito mal, fala um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Não, você está dentro de casa, tem pessoas aí com você, faça coisas com essas pessoas. Tire um momento de conversa, sei lá, brinca de alguma coisa, nem que seja aí pedra, papel, tesoura, dama, xadrez, qualquer coisa, né? Mas aproveite esse tempo, tá? Aproveite esse tempo para conhecer mais os seus familiares que moram dentro da sua casa. Poxa, tem vez, né, que a gente convive, mora aí 20 anos com a pessoa e não conhece ou não reconhece hábitos dela, né? E aí a gente precisa aproveitar esse momento, né, para isso. Compartilhe o cuidado, né? Se for possível, estimule e faça, pratique, né, ações de cuidado compartilhado, né? Se você pode ajudar uma pessoa que você sabe que tem dificuldade em alimentos básicos, faça isso, né? Ajude, né? Colabore com a ação social aí da sua igreja, do seu bairro, né? São coisas importantes e que nos tornam melhor enquanto pessoas, enquanto ser humano. Pratique a resiliência. A resiliência é um termo utilizado da física, né? Que a gente usa no sentido de
de ressignificar um momento de crise, né? Então, aproveite para extrair lições deste momento difícil que a gente está vivendo. Eu estava conversando com a Esther esses dias, e eu disse para ela que depois dessa pandemia, uma das grandes lições que eu vou aprender, por exemplo, é não ter uma fonte só de renda, né? Eu tenho duas. Eu tenho duas fontes de renda. Mas eu disse para ela, já pensou se tivesse uma só? Né? E essa fonte simplesmente se secasse, acabasse, eu fosse despedido dela, né? É uma lição que eu aprendi da pandemia. Eu preciso manter pelo menos duas fontes de renda. E eu sei que isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa possível para todo mundo, né? Mas isso é um aprendizado pessoal, né? E eu sei que muito provavelmente o pessoal que está com a gente aqui também já aprendeu várias coisas, né? Você quer ver uma outra coisa que eu estou aprendendo, né? Eu vou falar só do âmbito financeiro aqui, é ter uma reserva. Ter uma reserva. Por quê? Porque por mais que a gente faça planos, né, para o futuro, os nossos planos estão condicionados, e isso está claro agora, né? Há uma colaboração do contexto que a gente vive. Eu tenho amigos, por exemplo, que estavam com data de casamento marcado para agora, maio, junho, julho, né? Eu teve uma amiga que, para casar, teve que casar com 20 pessoas na igreja, só pôde a família dela e o esposo. Eu tenho amigos que tiveram que adiar o casamento, né? Então, assim, a gente precisa compreender que esse momento que a gente vive pode alterar as nossas programações. E se a gente não entende isso, a gente vive frustrado, a gente vive decepcionado, né? E a nossa vida perde qualidade nesse sentido. Né? Então, pratique a resiliência, ressignifique esse momento difícil que a gente está vivendo aí. E agora eu vou aproveitar e dar aqui algumas dicas, principalmente para o pessoal aí que tem algum transtorno ligado à ansiedade, fobias específicas, né? Pratique exercícios de respiração, né? Meditação. Na internet a gente encontra aí uma porção de técnica, né? Tem a técnica Calm-se, tem técnicas de relaxamento, né? Tem muita coisa no YouTube aí que pode nos ajudar, tá? A diminuir a tensão desse momento. E é bacana a gente procurar, é interessante, vale a pena a gente fazer isso, né? Quem tem a bênção aí de ter um fisioterapeuta, um massoterapeuta em casa, ou quem sabe fazer alguma massagem muscular, é legal, né? Porque são exercícios que reduzem a tensão. Retome, né? No caso aí, como alguém disse aqui atrás, se você está tendo crise de pânico, crise de ansiedade agora, retome as estratégias de enfrentamento que você já utilizou, né, anteriormente. Né? O pessoal aí, teve alguém que comentou isso, né? Eu tive há 10 anos atrás e agora estou tendo de novo. E ela disse, né, que está fazendo, o que a médica disse, é isso mesmo, essa é a atitude correta. Tá? Retome as atitudes, né? Aquilo que você fez, as estratégias, né? E aproveite-as nesse momento. Tá? Outra coisa importante é a prática de atividade física, né? O sedentarismo não é bom em tempo algum, e principalmente agora, nesse momento de pandemia, né? A atividade física libera adrenalina, nos ajuda na sensação de bem-estar. Então é muito importante que a gente pratique exercícios físicos, até porque o cansaço da atividade física é um cansaço que nos ajuda a regular o sono, né? Que nos ajuda a regular o sono. Outra dica importante aqui, essa daqui vale para todo mundo, evite excesso de informações a respeito da pandemia. Tem gente que liga a TV ou a internet da hora que acorda e só desliga antes de dormir. Por favor,
pelo bem da sua saúde emocional, não faça isso, tá? Se você quiser ficar informado, selecione um horário. Naquele horário, todos os dias, você vai procurar algumas informações, algumas notícias. Mas não fique o dia inteiro procurando esse tipo de notícia, procurando esse tipo de informação, porque isso pode provocar sensações de medo, de pânico, né, em você, tá? Filtre o que é que você vai ouvir, o que é que você vai ler nesse momento, porque nós estamos todos muito sensíveis, né? E qualquer coisa que a gente ouça em excesso pode nos fazer mal nesse momento. Outra dica, realize atividades, né, que produzam tranquilidade, tá? O que você gosta de fazer e que te deixa bem, né? Tem gente que gosta de ouvir música, então ouça. Tem gente que gosta de ler, eu gosto de ler, né? Tem gente que gosta de dançar, sei lá, né? Mas realize atividades que ofereçam para você uma sensação de bem-estar, ok? Uma outra dica importante, estabeleça uma rotina, tá? Tem gente que acha que só porque está de pandemia pode acordar meio-dia, né? Todo dia. Não. Estabeleça uma rotina, tá? Acorde num bom horário, faça o seu tempo de almoço, né? Estabeleça metas diárias para que você possa manter uma regularidade na sua vida e não sinta um impacto disso quando a pandemia acabar, porque nós acreditamos que uma hora ela vai acabar, né? Ela vai acabar. Então, estabeleça uma rotina, isso é uma coisa importante. E uma outra dica, né, nós dissemos aqui que o ser humano precisa ser visto, precisa ser enxergado na sua dimensão total, né? Precisa ser visto de maneira holística, né? Então, uma outra dica, e essa é muito importante, e nós cristãos não podemos abrir mão dela, é manter a sua fé, as suas atividades espirituais, religiosas, né? Infelizmente, né, a gente tem visto muitas pessoas que nesse momento de pandemia acabam negligenciando, né? Só porque não podem ir ao templo, né? As suas práticas espirituais, as suas práticas religiosas. Gente, pelo bem de nossa saúde mental, nós precisamos, né, dessas práticas religiosas espirituais, porque elas regulam os neurotransmissores do bem-estar, né? E do prazer, a noradrenalina, a serotonina, a ocitocina, né? Existem inúmeros campos que estudam isso, né? Nós temos um campo novo agora, pastora, que eu estou gostando demais, que é a neuroteologia. Ainda nós não temos um curso no Brasil disponível, né? Tem pesquisadores lá de Harvard que estão dando seguimento a essa nova área, mas se Deus quiser isso vai crescer bastante aí, né? E é importantíssimo, né, que a gente mantenha as nossas práticas de fé em dia. Tá? Deixa eu só mandar um abraço aqui para algumas pessoas que eu vi aqui. Eliel Rocha, meu sogro, tá aí com a gente. A Só paz, estou vigiando a hora aqui. tá quase, né? Tá faltando um pouco para cair, pastor? Já avisou aí ou não? Já tá, já. Mas aí como é que a gente faz? Já tá colocando aqui já vai cair. Aí a gente encerra e volta ou como é que a gente A faz? gente encerra e volta. Então tá bom. Então, gente, A gente encerra e volta, galera, para a gente poder isso. concluir aí com a Amós. Então, caindo, nós vamos voltar para concluir aí com a Amós, que não podemos perder, né? Tem sido bênção. Então, caindo, nós vamos voltar aí para poder concluir. Já está encerrando já.
Vamos chegar aí, galera, né? A gente está concluindo aí com a Amós. Ah, ele chegou. Estamos de volta. Aí. O pessoal já está entrando aí de novo, né? Mas como eu ia dizendo, pastora, é muito importante, né? Nesse momento de crise, em favor da nossa saúde mental, nós mantemos essas práticas de, saúde, de espiritualidade, de orações, né? Porque são reguladoras, né? São atividades que nos ajudam a regular o nosso sistema límbico, né? Os neurotransmissores do bem-estar, da satisfação, tá? Então, são essas algumas das dicas que nós podemos aproveitar no nosso momento de pandemia. E eu acredito que são, né, dicas aí bem valiosas. Não é nada esdrúxulo, não é nada difícil de fazer, né? E são coisas que valem a pena, né? A saúde emocional é uma das áreas que nós precisamos valorizar. Às vezes a gente cuida muito apenas do nosso corpo, né, através de atividades físicas, o que é importantíssimo, né, como eu até disse aqui, mas nós não podemos negligenciar o cuidado com a nossa saúde emocional. É um momento difícil, né, a crise do coronavírus está aí, né, e é por isso que nós precisamos tomar todos os cuidados para que os efeitos durante a pandemia e pós-pandemia não nos atinjam, não nos alcancem. Ô, pastora, deixa eu só mandar um abraço para algumas pessoas que eu vi aqui. Eu vi aqui o professor Fabiano Goulart, meu professor na Faculdade de Teologia. Ele é uma pessoa assim, extremamente capacitada na área da teologia. Um abraço, professor, está com a gente aqui. Lá de Campos. Lá de Campos dos Goitacazes, está com a gente aqui, professor Fabiano. Então é isso, eu gostaria, assim, quem tiver aí perguntas, né? Algumas já foram respondidas. Se a senhora também quiser, pode ficar à vontade. Na medida que Quando eu você souber. falava, eu estava lembrando também de algumas situações que nós temos visto nesse tempo, né? Até conversando com alguns pastores amigos, e eles têm vivido muito isso nesse tempo de pandemia. É algo que você falou sobre a questão do relacionamento familiar, que às vezes altera o nosso humor em muitas coisas. Casais que não estão sabendo lidar com esse tempo. Nós temos Sim, visto muito isso. Né? sim, Porque a rotina, às vezes, era: o marido sai de manhã para trabalhar, só volta à noite, né? E às vezes não tem muito relacionamento dentro de casa. Então, nesse tempo de pandemia, né, a maioria, muitos já estão saindo para trabalhar, mas a maioria dentro de casa, né? Então, isso tem surgido muitos conflitos familiares, né? Coisas que não existiam. Por que não existiam? Porque não convivia. Né? sim. Coisas que precisavam ser acertadas, digamos assim, não foram, né? Porque eu não convivia, mas agora estou convivendo mais. Então, nós temos Exato. visto muito isso. Tem a ver com essa alteração de humor também, que você falou. Claro. Situações também, eu acredito que não foram resolvidas antes, que agora Irritabilidade. tem vindo, às vezes, vindo à tona, né? Sim, sem dúvida. Pastor, uma coisa que eu digo sempre quando eu abordo esse assunto do relacionamento é o seguinte: nós precisamos resolver questões, né? Existem pessoas que começam uma discussão e não terminam, né? É claro que isso depende da personalidade da pessoa. Tem gente que gosta de resolver as coisas ali, na hora, naquele momento. Tem gente que não, que precisa de um tempo para pensar, para esfriar a cabeça, né? Eu estou usando uma linguagem aqui bem comum para que as pessoas possam entender. Mas é importante resolver, tá? Esse termo, né, de círculos abertos, a gente usa na psicologia, a gente chama de gestalt.
inclusive tem uma abordagem psicológica com esse nome, né? Não deixe discussões, assuntos em aberto, né? Porque isso pode causar feridas profundas. Ainda que você não resolva naquele momento, naquela hora, mas pare, sente, ainda que seja num momento posterior, e resolva, tá? Deixe as coisas esclarecidas. Se for preciso pedir perdão, peça perdão. Se for preciso perdoar, perdoe. Esses dias uma pessoa me perguntou, Amós, qual é mais difícil, pedir perdão ou perdoar? Eu disse, não sei, eu não tenho resposta para essa pergunta, porque é subjetivo demais, né? Agora, tanto pedir perdão quanto perdoar são fundamentais no convívio, no relacionamento interpessoal, tá? Inclusive, existem pessoas que desencadeiam transtornos psíquicos justamente porque não perdoaram, porque não pediram perdão, né? E a cura, entre aspas, para essa pessoa é simplesmente chegar para quem ele tem problema e dizer, olha, a gente tem essa situação e eu queria te perdoar ou eu queria te pedir perdão por isso, vamos resolver o nosso problema aqui, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade, principalmente de pedir perdão. E nesse caso, querido, querida, já que nós estamos aqui, procure uma ajuda profissional, né? Procure alguém, né? Um psicólogo, uma psicóloga, que vai te ajudar a lidar com essa questão, né? Para que isso não somatize, né? Para que o seu corpo não reclame deste problema emocional que você está sentindo aí. Tem gente dizendo... Na internet. Eu achei Arte de interessante. conviver. Isso. Arte de conviver. Eu achei interessante que a Beatriz colocou aí, a moça, que ela falou que esse tempo de pandemia tem revelado muito sobre nós. Eu vejo dessa forma também. Parece que nós temos olhado mais para dentro de nós e muitas pessoas estão se descobrindo, né? Se descobrindo nesse tempo. Pastora, infelizmente, a nossa vida estava praticamente robotizada, né? A maioria de nós estava envolvida numa rotina totalmente enrijecida, né? A gente acordava praticamente já atrasado, tendo que fazer 1 milhão de coisas durante o dia, e a gente não tinha esse tempo para a gente não se conhecia, né? Sim. Os nossos gostos ficaram perdidos, as nossas preferências ficaram esquecidas, né? E agora, com esse tempo de pandemia, a gente está tendo essa oportunidade de olhar para dentro da gente, para a gente se redescobrir, né? Para a gente lembrar, né, quem nós somos como pessoas, né, do que a gente gosta. Gente que gosta de tocar um instrumento musical, né, e há tantos anos não fazia, agora na pandemia está fazendo. Gente que gosta de desenhar, olha só, né? E que por conta da falta de tempo antes não poderia fazer. E eu acho, pastora, que essa pandemia está dando um alerta para a gente. Sim. E que nós não fomos preparados, nós não fomos feitos para viver nessa rotina louca que a gente estava vivendo. Nós não somos máquinas, nós não somos robôs, né? A gente não pode viver em função de muitas atividades que acabem consumindo o tempo que a gente deveria dedicar para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para nós e, sobretudo, para Deus. Para Deus. E como nós estamos aqui numa live, né, que a gente está trabalhando essa questão dentro de uma igreja, né, é importante a gente lembrar
Tem muita gente que nem durante a pandemia está conseguindo orar, pastora. Como líder, eu tenho lidado com isso. Né? De vez em quando as pessoas procuram, perguntam, mas eu estou muito distante de Deus. Não, você não está distante de Deus, não, meu filho. Você já estava. Né? É que o templo dava a falsa sensação de que você estava perto dele. Né? Verdade. O evangelho é uma vivência prática. Né? É no dia a dia. Não é um dever dominical. Né? De ir à igreja, ao templo todos os domingos. Isso não é evangelho. Evangelho está desde a oração que a gente faz quando a gente acorda, ao tratamento que a gente dispensa às pessoas que estão perto de nós. Né? O cristianismo, o evangelho de Cristo, melhor dizendo, é uma forma de viver, um modus vivendi, um modus operandi, né? E que a gente não pode negligenciar. Né? Então, se uma pessoa olha para dentro de si e vê essa dificuldade, né, é importante que a gente reveja a nossa fé. Porque agora é igual o carro, né? É igual o carro. O carro, de vez em quando, você pode estar até andando, mas você tem que parar para olhar, né? Se tem óleo, se tem água, para o motor, para não dar problema no funcionamento. E a nossa vida, de vez em quando, a gente precisa dessa parada também. Né? Tem alguns comentários aqui. O João... E aí, João, tudo bem? João é um amigão, pastor, aqui de Miracema. Está falando, a minha esposa já fica brava comigo. Olha só, ela fala que eu só ouço, nunca discuto. Tem gente que é Isso assim. é do homem, João. Isso é do homem. Eu fico brava também com meu marido, porque eu falo, e ele não escuta. Depois ainda vem brincando, aí eu fico com mais raiva ainda. Tá vendo aí? É uma característica. Isso é do homem. Tem hora que a mulher quer brigar. Isso aí. Pois é. Mas são questões que a gente precisa, né? Pensar, repensar na nossa vida aqui. Certo, pastora? Benção demais. Não sei se o pessoal ainda tem alguma pergunta. Se não tem nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. Pode ficar à vontade, né? O pessoal que entrou agora, essa é a nossa segunda live, tá, gente? Só para concluir mesmo. Isso. Vai ficar salvo aí, tá? A primeira e a segunda live vão ficar salvas aí. Né? Foi um tempo abençoado, Amós. Palavra abençoada para nós, né? Eu sou apaixonada, né, por essa área da psicologia. Amo. Na faculdade de teologia a gente aprende, né? Tem alguns modos, mas é muito, muito raso, né? Então eu sou apaixonada por essa área da psicologia. Isso aí. Eu achei muito bacana esse estudo que você falou aí, que está acontecendo, né, fora do Brasil. Sim. A Mayara já botou ali, vai para o YouTube também. A Mayara que nos ajuda aí com essa área de tecnologia aí da igreja aí nas redes sociais. A Mayara é bênção que nos ajuda aí e vai para o YouTube também. Muito bom mesmo. Ninguém tem nenhuma pergunta mais? Obrigado pelo carinho, Keila. Pela amiga lá da pós-graduação, nós já estamos concluindo, né? Graças a Deus, a pós. Estamos terminando a pós em saúde mental. E eu queria dar algumas dicas aqui, pastora, para a gente encerrar, né? Algumas dicas de livros, né? Como eu disse, né? Tem esse aí muito interessante, do John Piper. O nome é O Coronavírus e Cristo. Esse livro está disponível em PDF no site da Editora Fiel. Ele estava sendo vendido, me parece que a R$1 pela Editora Fiel. No dia que abriu, já esgotou a edição toda. Foi um negócio assim fantástico. Qual que é o nome mesmo? O Coronavírus e Cristo. É só procurar esse nome, que é um livro de uma capa vermelhinha. É muito, muito interessante. Tá? Eu não sei quem gosta aqui de ouvir podcast, né? Mas tem no YouTube também, né? É só procurar lá. Já estão perguntando aí quando vai ter outra. Vamos ter que marcar outra. Vamos, a gente marca. Vai ser um prazer. É só procurar no YouTube ou no Spotify um canal chamado Cristãos na Ciência. E lá sempre colocam
esse tipo de conversa, né, sobre psicologia, fé, né? É muito legal. O pessoal que fala lá no Cristãos na Ciência, é uma pessoa muito qualificada, né? Tal. É bem interessante mesmo, tá? E se Deus quiser, a gente vai ter outras oportunidades para estarmos aqui, né, Vamos pastor? sim. Benção. Vamos sim, pode deixar. Nós vamos Vai ser um marcar. prazer. E a Mara está perguntando ali, sim, vai ficar gravado sim. Fica no nosso canal no YouTube da nossa igreja, Metodista Boa Legal. Fortuna, e também no Instagram da nossa igreja também, Metodista Boa Fortuna. Vai ficar gravada aí a nossa live. Tá? Depois eu vou Muito marcar lá o Amos também. E nós vamos marcar outros momentos, sim. Depois que a pandemia passar também, para estar aqui conosco novamente. O pessoal gostou muito daquele dia, né? Tem Ah, cobrado. que bom, que bom. Eu não consegui achar, pastor, até falei com a Keila, foi o slide daquela palestra. Eu não sei o que aconteceu, se eu apaguei sem querer aquilo, sinceramente, mas eu vou ter que preparar essa palestra de novo, né? E aí, Foi que quando você ficou de mandar para gente. eu não consegui achar de jeito nenhum, eu não sei o que aconteceu, de verdade. Mas assim que eu preparar aquela palestra de novo, eu envio para vocês aí. Tá, joia? Amém, amém. Que Deus te abençoe, Amós. Que Deus abençoe Amém. a galera que ficou conosco nesse tempo. Que Deus abençoe a sua Obrigado, vida. pessoal. Um Abençoe a prazer. casa de cada um. Né? Ora aí por nós, para nós estar encerrando. Amós Amém. é psicólogo, é palestrante aí nas igrejas também, fora esse fora, né, o tema que ele trabalha, né, na área da psicologia. Também prega aí para jovens, já acompanhei algumas coisas aí. É um homem de Deus. Então, olha para nós, aproveitar você Amém. aí mais um pouquinho. Olha aí para Vamos lá. nós. Amém. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse tempo tão precioso de comunhão, de conversa Amém. sobre assuntos que nos abençoam e que são importantes para a nossa vida, Senhor. Nós queremos orar e pedir que o Senhor nos dê graça para enfrentarmos esta pandemia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre, Senhor, de sermos acometidos tanto por este vírus quanto por transtornos emocionais, psiquiátricos, que durante esse tempo podem nos alcançar. Deus, abençoe, Senhor, a família, a casa de cada pessoa que está conosco aqui, nos acompanhando. Senhor, a Igreja Metodista de Boa Fortuna também, que o Senhor possa abençoar de modo sobrenatural, especialmente, Senhor, a vida da pastora, do seu esposo, Senhor, de todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, no cuidado com este rebanho. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, que Amém. Que satisfação. Deus abençoe. Fique com Deus. Logo à noite, às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração. Tá, queridos? Pelo Facebook, Instagram da nossa igreja. Fique com Deus. Amém, rapaz.